Sir Anthony Hopkins, ator, diretor e produtor galês, conhecido mundialmente por ter ganhado o Oscar ao interpretar Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes. Susan Boyle, a cantora escocesa que abalou o mundo depois de sua incrível apresentação musical no Britain's Got Talent, além de lançar o álbum de estreia mais vendido de todos os tempos no Reino Unido. Albert Einstein, o famoso físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna. Daryl Hannah, atriz e ativista americana, que ganhou fama por sua personagem Madison na comédia Splash, Uma Sereia em Minha Vida, também lembrada por seu papel como Ellie Driver em Kill Bill. Amadeus Mozart, compositor e pianista renomado mais produtivo do período clássico, que compôs mais de 600 obras, incluindo óperas, concertos e sinfonias. Greta Thunberg, a estudante e ativista sueca de 16 anos que foi reconhecida por sua participação em greves estudantis para aumentar a conscientização sobre a mudança climática no planeta. Mas você sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Todos esses ícones, gênios e conhecidos em diversas áreas da cultura, ciência e política estão inseridos no espectro autista. Anthony Hopkins só recebeu o diagnóstico aos 70 anos. Boyle só descobriu no auge do seu sucesso e Hannah e Greta têm o diagnóstico desde a infância. Embora existissem poucos estudos e diagnósticos em relação ao autismo às épocas de Mozart e de Einstein, muitos historiadores e especialistas os definem como autistas a partir de relatos documentados acerca de seus comportamentos. O TEA, transtorno do espectro autista, abrange algumas condições definidas por impactos no desenvolvimento neurológico. Muitas delas são associadas a dificuldades que acarretam o relacionamento social, podendo se manifestar isolada ou conjuntamente em pessoas dentro do espectro autista. Algumas condições são obstáculos comunicativos por dificuldades de domínio da linguagem, uso da imaginação para lidar com simbolismos cotidianos, tribulações na socialização e padrões comportamentais de repetição e restrição. O transtorno recebe a denominação de espectro, que vem do latim spectrum, porque engloba várias gradações, das mais leves até as mais acentuadas. No entanto, em menores ou maiores graus, todas estão ligadas a dificuldades comunicacionais e de interação social. Apesar de ser uma condição de saúde ancestral, apenas em 1993 a síndrome foi integrada à Classificação Internacional de Doenças da OMS. A causa precisa do autismo ainda não é determinada. Por isso, o diagnóstico é efetuado a partir de observações médicas e psicológicas. O diagnóstico é de extrema importância para que o tratamento adequado transmita aos pacientes uma qualidade de vida maior e melhor. Algumas especificações e características incluem autismo em tipos clínicos, como a síndrome de Asperger, que é considerada a mais leve dos tipos de autismo, além de ser uma condição mais comum em meninos, segundo as estatísticas calculadas, já que o diagnóstico em meninas é mais indetectável. Também chamado de autismo de alto funcionamento, os portadores da síndrome também tendem a possuir inteligência evidentemente superior à média das pessoas. Normalmente, são centrados em temas de seus interesses e podem desenvolver excessiva fixação por eles. Transtorno invasivo do desenvolvimento. É considerado uma fase intermediária, sendo um pouco mais acentuado que a síndrome de Asperger, mas não tanto quanto o transtorno autista. Os pacientes apresentam uma quantidade maior de comportamentos repetitivos, desenvolvimento linguístico inferior à síndrome de Asperger e uma maior dificuldade em interagir socialmente. Transtorno autista é considerado mais acentuado que os anteriores e muitas capacidades são afetadas mais intensamente. Alguns sintomas são maior dificuldade de interação, com certa falta de contato visual, cognição e desenvolvimento linguístico tardios e intensificação de repetições. Por ser mais clássico dos tipos de autismo, é mais facilmente diagnosticado, geralmente antes dos 3 anos. Transtorno desintegrativo da infância, também chamado de síndrome de Ehlers, é considerada a mais grave do espectro autista e menos comum. Em geral, a criança se desenvolve normalmente, mas a partir dos 2 aos 4 anos, perde alguma das habilidades intelectuais, linguísticas e sociais, não conseguindo recuperá-las posteriormente. As crianças devem fazer acompanhamento com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e psicólogo para prorrogar o avanço dos sintomas. Segundo dados do CDC, um Centro Americano de Controle de Enfermidades, há um caso de autismo a cada 110 pessoas. No Brasil, com uma população de aproximadamente 209 milhões, isso significa que, com base nos dados, há cerca de 2 milhões de indivíduos autistas. Porém, ainda não existem estatísticas exatas.
No censo do IBGE que ocorreria em 2020, seria pesquisado o número de pessoas autistas no Brasil, mas devido à pandemia do coronavírus, a coleta dos dados será adiada. O objetivo da pesquisa seria direcionar as políticas públicas e os recursos de forma correta aos autistas. No dia 2 de abril, comemora-se o Dia da Conscientização do Autismo e no 18 de junho, o Dia Mundial do Orgulho Autista, duas datas de homenagem à pesquisa e a pessoas inseridas no espectro. As datas mostram conquistas recentes para pessoas autistas, pois têm como objetivo a normalização da neurodiversidade e a diminuição das ações e discursos capacitistas entre a população. A neurodiversidade é um conceito que visa a defesa de que condições como o TEA, o TDAH e outras não são patologias, e sim diferentes aspectos neurológicos, já que não há uma característica correta na neurologia. Infelizmente, o capacitismo é ainda algo muito comum entre as pessoas e pouco discutido. Mas o que é o capacitismo? Trata-se da discriminação contra pessoas com alguma deficiência, seja ela física ou neural, propagando uma ideia de incapacidade. Esse preconceito pode se manifestar de diversas maneiras, como a partir de falas que diminuem e subestimam pessoas com deficiência, exclusão baseada na ideia de que há um padrão corporal e neurológico ideal e inúmeras outras formas de ofensa. Aos poucos, pessoas autistas vêm sendo ouvidas e valorizadas, colaborando para a conscientização geral da sociedade. A aprovação do Dia Mundial do Orgulho Autista no Senado ocorreu em 2019, enquanto a data já era conhecida em outros países desde 2005. Além das datas como forma de conscientização, houve também a aprovação recente da Lei 2.764, em 2012, nomeada Lei Berenice Piana. A legislação visa estabelecer a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que regula direitos importantes, como ao diagnóstico precoce, a tratamentos pelo SUS e ao acesso à educação e à proteção, uma conquista muito relevante. Além da esfera política, o autismo também está ganhando espaço nas produções audiovisuais, a partir de filmes, séries e até mesmo quadrinhos que retratam o cotidiano de pessoas autistas. Mas esse espaço ainda é protagonizado por homens na maioria das vezes, o que inviabiliza o entendimento e reconhecimento do público sobre o lado feminino do espectro. O autismo em mulheres possui algumas especificidades que a diferenciam do autismo masculino. Estudos mostraram que as meninas são mais prováveis de tentar adaptar seu comportamento para se encaixar nos padrões que a sociedade exige. Esse tipo de comportamento é chamado de masking. Nele, as mulheres reprimem o comportamento típicos do autismo e indesejáveis socialmente, aprendendo e copiando comportamentos aceitos pela sociedade. Isso aumenta o seu desempenho social e amplia as possibilidades de trabalhos e relacionamentos. Além disso, meninas com QI mais alto tendem a se camuflar melhor. Entretanto, a mulher pode se sentir exausta física e psicologicamente por ter que estar o tempo todo copiando e pensando em suas próximas ações. O masking dificulta muito mais o diagnóstico. A maioria das meninas que tem esse comportamento acaba recebendo o diagnóstico tardiamente. Apesar dele, muitas vezes ajudá-las, trazendo entendimento da condição e apoio, muitas dizem que não gostariam de recebê-lo, pois isso as estigmatiza. Além do masking, outros fatores também influenciam no diagnóstico. Um deles é o fato de os estudos sobre autismo que existem atualmente serem majoritariamente projetados para identificar a condição em meninos. Até pouco tempo, acreditava-se que o TEA não se manifestava em meninas. Muito recentemente, estudos focados no diagnóstico feminino começaram a ser realizados. Por isso, diversas vezes o autismo feminino acaba passando despercebido por profissionais. Outro fator é a precariedade da saúde pública brasileira. Pessoas de baixa renda geralmente não têm acesso a profissionais que possam identificar o autismo, e quando têm, é de maneira muito precária. Ainda mais, a educação pública do país também não oferece apoio suficiente para o diagnóstico. No ambiente escolar, se preparadas adequadamente, as professoras poderiam auxiliar no descobrimento, identificando sintomas e auxiliando familiares. Entretanto, durante a própria preparação dos profissionais de pedagogia, não existem matérias específicas para trabalhar com alunos dentro do espectro. Muitas vezes, a dificuldade de se obter o diagnóstico vem da própria família. Os familiares têm medo do que poderá acontecer após a descoberta, pois aquilo é desconhecido a eles. Os parentes passam por um processo de desconstrução das idealizações colocadas sobre a criança. Às vezes não querem passar por isso e se negam, o que atrapalha o diagnóstico.
Quando o diagnóstico de autismo é dado ainda na infância, as crianças desde cedo têm a possibilidade de receber um acompanhamento adequado, com uma equipe de profissionais como pedagogos, psicoterapeutas e fonoaudiólogos. Isso pode contribuir para que tenha um bom desenvolvimento psicossocial. Mas e quando os sinais de autismo passam despercebidos durante a infância? É mais comum do que parece pessoas serem diagnosticadas apenas na fase adulta, principalmente nos casos em que o autismo se manifesta de forma mais leve. As diferenças na comunicação e interação podem não ser vistas como sinais de transtorno logo de cara pela família e pessoas próximas, mas podem se tornar mais aparentes durante a adolescência e a fase adulta, quando as habilidades sociais costumam ser mais exigentes. Receber o diagnóstico durante a fase adulta não é o fim do mundo. Pelo contrário, alívio, maior autoconhecimento e melhora da saúde mental são frequentemente apontados como ganhos por autistas adultos após o diagnóstico. Porém, a demora em se reconhecer dentro do espectro também pode causar alguns problemas. Luciana, que é uma professora autista e luta diariamente contra o capacitismo, fala um pouco sobre a luta pelo diagnóstico. É muito mais difícil se assumir autista do que alguém vir com esse diagnóstico, com esse laudo e pegar para você. Eu acho, sabe? Eu acho que o diagnóstico, ele é libertador. Mas mais que o diagnóstico, o laudo e o papel é libertador, o autodiagnóstico também é libertador. Porque uma pessoa, para falar que ela é autista, se autodiagnosticar, a gente passa por muita coisa. A Luciana, a professora, ela é uma persona que eu tive que criar para poder lidar com aqueles estímulos. E é muito louco, porque eu amo essa persona, eu amo dar aula. Mas uma das coisas mais horríveis de ensinar. É você estar na frente de uma sala de aula, quanto autista, né? Eu tô recebendo um monte de estímulos, interação social durante basicamente 5 horas a 6 horas do dia, e você não ter o seu direito garantido de tipo horário reduzido, porque eu sou autista, então eu tenho as mesmas questões que as pessoas autistas com laudo têm. Muitos autistas passam por momentos incômodos em suas vidas, principalmente durante interações sociais, e podem ter dificuldades em entender suas reações atípicas às situações do cotidiano. Sem terem ciência de que estão dentro do espectro, elas podem se sentir deslocadas e inaptas a conviverem socialmente, como se todos tivessem recebido um manual de instruções sobre interações sociais, menos elas. Isso atrapalha os âmbitos social, amoroso e profissional dessas pessoas, e em casos mais graves pode desencadear outros transtornos, como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Os sintomas são diferentes para criança do que para adultos. O que pode acontecer é uma ansiedade, sim, ou até uma depressão, mas porque ela já está em outro movimento, né? Ela já está adulta, ela não consegue talvez um emprego por conta da sua condição, ela já sofreu também por bullying ou alguns preconceitos, né? Ela percebe que ela não está totalmente engajada, às vezes, nesse grupo social que a gente tem como demanda, né? De se desenvolver, de falar rápido, de poder ser super esperto toda hora, todo momento, né? Então, e aí sim pode causar, aí dentro do quadro do autismo, pode causar uma ansiedade, pode causar uma depressão. Você provavelmente já deve ter visto ou ouvido falar de alguma dessas produções. As séries sobre autismo estão se tornando cada vez mais conhecidas, o que pode gerar uma maior visibilidade e empatia entre as pessoas. Em The Good Doctor, o personagem principal, Sean Murphy, é autista e médico na ala pediátrica de um hospital. A série gira em torno da conciliação entre a sua profissão e o seu transtorno. Enquanto isso, uma outra série de muito sucesso, Atypical, fala sobre o jovem Sam, um adolescente em fase de introdução a relacionamentos e universidade. Atypical também busca demonstrar as dificuldades e características da vida do personagem principal, sua família e amigos. Mas o assunto não é abordado somente em séries. Há também um personagem da Turma da Mônica chamado André, que visa ensinar para as crianças as características de uma pessoa autista e a diminuição do preconceito capacitista. Porém, essas histórias muitas vezes são escritas e elaboradas por uma equipe sem contato direto com pessoas autistas.
o que pode ocasionar diversos estereótipos e histórias que focam em apenas uma característica do transtorno. Luciana também demonstra sua opinião sobre as produções do autismo em séries e filmes. Eu gostaria muito de ver autistas protagonizando filmes de autistas. Ele ainda é tido como uma coisa que, meu Deus, a gente precisa estudar, saber, ver. É sempre um objeto de estudo, ele nunca é humanizado. Então, eu acredito sim que os filmes são importantes, mas, assim, reforçam muita coisa. Reforçam que o autismo, ou você é gênio, ou você é uma pessoa que depende de todo mundo para tudo porque você não fala. Seria muito legal eu ver pessoas autistas protagonizando de fato filmes sobre autismo. Além disso, é possível questionar um detalhe que pode ser percebido nas produções citadas: a ausência de protagonismo de mulheres autistas e a falta de representação feminina sobre o transtorno. O diagnóstico do TEA é mais detectável em meninos e homens do que em meninas e mulheres. Segundo a neuropsicóloga Elisângela Carmona Valverde, desde a fase infantil da vida de uma mulher, as cobranças de comportamento impostas são muitas vezes sexistas e acabam por enquadrá-las em estereótipos do que é adequado para uma menina, o que confere um direcionamento comportamental de retraimento e padronização feminina. As produções televisivas que abordam os assuntos ou constroem personagens inseridas no espectro geralmente optam por caracterizá-las como sendo do sexo masculino. Talvez isso ocorra porque conhecidamente o TEA está engendrado majoritariamente em homens, mas talvez seja uma demonstração de invisibilidade às mulheres autistas. Essa falta de representação afirma o baixo diagnóstico no sexo feminino, o que não necessariamente significa que as mulheres sejam menos sujeitas ao autismo do que homens, mas sim que são menos detectáveis. No entanto, não visibilizar culturalmente essa pauta acarreta na diminuição do contato e da representatividade da causa com o público, já que uma produção cinematográfica, por exemplo, acarreta maior impacto na popularização de características antes despercebidas ou anuladas socialmente. A escassez também pode fazer com que meninas e mulheres dentro do espectro se sintam erradas por serem diferentes das demais representadas na cultura, afetando sua autoestima. Para ilustrar a importância da representatividade, há um poema no livro O que o Sol faz com as Flores, da poeta indiana Rupi Kaur, que diz: a representatividade é vital. Sem ela, a borboleta, rodeada por um grupo de mariposas, incapaz de ver a si mesma, vai continuar tentando ser mariposa. Assim como a representatividade nos espaços midiáticos, o diagnóstico do autismo em mulheres ainda enfrenta muitos obstáculos, mas é uma discussão que está cada vez mais em pauta no meio científico e na comunidade do autismo. Para ajudar o movimento, é necessário se conscientizar e espalhar informações sobre o TEA, as vivências e dificuldades pelas quais as mulheres autistas passam. Também é preciso dar voz às mulheres dentro do espectro, que sabem melhor do que ninguém sobre como o autismo interfere em suas vidas.